Olá, hoje eu quero refletir com vocês sobre o teísmo. Nós temos o teísmo, o deísmo e o ateísmo. A diferença entre eles é que o teísta crê na revelação de Deus a nós, seres humanos. Deus se revelou a nós e assim ele nos conta a respeito dele, a respeito da criação, a respeito dos seus atributos, a respeito do que ele aceita, do que ele não aceita, daquilo que ele considera moral, amoral, imoral, do que ele tem em alto valor, daquilo que ele despreza e daquilo que ele abomina. Essa revelação de Deus a nós, ela se dá principalmente através de algum dos livros sagrados. Nós temos alguns livros sagrados. No meu caso, que sou cristão, nós temos a Bíblia Sagrada. É na Bíblia Sagrada que nós descobrimos tudo o que Deus aprova, desaprova, quem Ele é e aquilo que Ele exige de nós, ou que Ele espera de nós. Já o deísmo são aquelas pessoas que creem em Deus, mas não creem na revelação, não creem em livros sagrados, não creem em profetas, não creem em nenhuma revelação divina aos seres humanos. E o ateísmo são aqueles que não creem em Deus. No caso dos cristãos, no caso dos muçulmanos, eles entram no teísmo. Há o Alcorão como revelação divina para os muçulmanos, há a Bíblia Sagrada como revelação divina aos cristãos. O que implica isso? Implica em que não interessa, ou para o teísta não interessa qual é a sua opinião a respeito de nenhum assunto. Qualquer assunto que nós formos abordar, nós temos a revelação divina a respeito deste assunto, fazendo com que nós tenhamos uma opinião de acordo ou alinhada à revelação divina através dos textos sagrados ou através dos profetas que vieram, ou mesmo através de Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Logo, Jesus é Deus em carne e osso, é Deus conosco, é Deus que se diminuiu, encarnando, tornando-se gente e nos contando como as coisas são. E nós temos essas revelações no Novo Testamento, com o testemunho dos apóstolos e de todos os discípulos que conviveram com ele, e de todas as pessoas, todos os mártires que deram testemunho a respeito daquilo que Jesus nos ensinou e que por isso morreram martirizados, deram a sua vida para comprovar a veracidade daquilo que eles estavam testemunhando. Para o teísta, portanto, nós temos a revelação completa de todos os assuntos. Se eu acho alguma coisa a respeito de algum assunto, eu tenho a prova cabal e definitiva na revelação. Vamos exemplificar. Matar é pecado? Sim, é pecado. Por quê? Porque Deus revelou que nós não devemos assassinar. Não matarás. Adulterar é pecado? Sim, porque Deus se revelou dizendo que nós não podemos adulterar. Mentir é pecado e inúmeras outras coisas que nós podemos fazer que é pecado, que é errar o alvo, que é desviarmos do padrão divino. Deus nos deu os mandamentos, e não somente os 10, mas inúmeros mandamentos. E nestes mandamentos nós temos aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus desaprova. Agora, se eu sou deísta, tanto faz para mim o que está revelado. Por quê? Porque não foi Deus quem se revelou a nós.
algo, alguma coisa me diz que matar é errado. Então, provavelmente um deísta achará que matar é errado, porque prejudica o próximo. Mas não foi porque Deus deu esse mandamento. Um ateísta provavelmente também deve achar, alguns devem achar que matar é errado, provavelmente a maioria deles, mas não tem um peso divino nisso. Não foi Deus que deu essa ordem, não foi Deus que se revelou. Assim, eu tenho inúmeras revelações bíblicas que eu, como Cláudio, como pessoa física, posso discordar. Por exemplo, quem crer em Jesus será salvo, quem não crer será condenado. Esse crer é crer e viver alinhado àquilo que Jesus nos ensinou. É uma pessoa convertida, é uma pessoa que vive e que dedica a sua vida para o reino de Deus, para o estabelecimento do reino de Deus na terra. É uma pessoa que busca as coisas lá do alto, lá dos céus, não as que são daqui da terra. Quando eu vejo pessoas que buscam apenas aquilo que é tangível, que é palpável, que acumula riquezas e que não se preocupa de maneira alguma com o estabelecimento do reino de Deus, com a justiça social, com o amor ao próximo, mas em enriquecer, em ter um status e um poder alto aqui na terra, eu concluo que essa pessoa não se converteu. Se ela não se converteu, ela de fato e de verdade, ela não crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, se ela morrer, teologicamente, por lógica, ela irá para o inferno. Eu não vejo, por exemplo, pessoas muito próximas a mim, como meu pai e a minha mãe, como pessoas que se converteram. Como pessoas que viveram ou passaram a sua vida honrando a Deus e buscando a glória de Deus. Eles viveram a vida deles meio que divorciados do Pai Celeste, e morreram. A conclusão teológica e teísta seria que eles não estão nos céus. Essa seria uma conclusão lógica, mas como isso não faz parte do nosso departamento humano, a salvação ou para onde a pessoa foi após a morte não faz parte do nosso departamento, eu tenho a esperança que no último instante eles se arrependeram, se converteram e foram salvos e estão muito bem com Deus nos céus. Isso é uma matéria de fé. Mas olhando teologicamente, logicamente e biblicamente, a maioria das pessoas se perdeu. Na história da humanidade, poucos foram os que foram salvos, os que estão nos céus. E muitos e inúmeros são os que se perderam e que estão no inferno. O inferno é um local onde a pessoa vive de modo egoísta, afastado da presença de Deus em amor. No inferno só há a presença de Deus em justiça, em ira, cobrando o preço de ter sido rejeitado, de ter sido abandonado por sua criação, por suas criaturas. A minha opinião sobre outros assuntos, por exemplo, eu posso achar que a homoafetividade não é um problema. Eu posso achar que essas pessoas podem ser cristãs, creem no Senhor Jesus Cristo e irem para o céu normalmente. Porém, há um confronto entre o que eu penso e o que está revelado. O que está revelado é que quem vive na prática do pecado, seja da homoafetividade, seja da mentira, seja do embuste, seja da falta de amor ao próximo, seja qualquer tipo de pecado, quem pratica esse pecado constantemente tem a marca de quem não se converteu, não se arrependeu. Essas pessoas não serão salvas. Isso é o que nos revela os textos. Homoafetividade é pecado? Sim, é pecado. Se eu for examinar as Escrituras, olhar na revelação
que Deus nos deu é pecado. É uma perversão do padrão, uma distorção. Deus fez homem e mulher para que se unissem e dessa união produzisse frutos, que são os filhos. Logo, família é homem, mulher e filhos. Quando eu coloco uma dupla de pessoas homoafetivas, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, não irá produzir esse fruto que foi estabelecido por Deus para dar continuidade à humanidade. Eu posso ter a minha visão própria, posso achar que não serão castigados, não serão punidos, que irão para o céu e que eles crendo, eles receberão a graça de qualquer forma e irão para o céu. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Em relação aos textos, qualquer pessoa com qualquer tipo de pecado que viva na prática do pecado não será salva, pois não houve uma transformação. Pois Jesus é a videira e nós somos os ramos. Todo ramo que permanece na videira dá bons frutos. E esses bons frutos são frutos alinhados àquilo que Jesus nos ensinou. Não há nenhuma perversão ou adulteração da vontade divina. Se somos criados como casal, homem e mulher, para que geremos filhos, esse é o padrão, essa é a norma, esse é o objetivo do sexo, o objetivo principal, não o único, pois o sexo também foi dado como lazer ao casal, não somente para procriar, mas primeiramente para procriar. O sexo também pode unir o casal. Aliás, une o casal. Agora, eu ter a minha opinião a respeito de qualquer assunto não significa que a minha opinião seja verdade. Se eu sou teísta e a minha opinião não está alinhada à revelação de Deus, eu devo me calar e só ensinar aquilo que está nas Sagradas Escrituras, que está revelado, aquilo que Deus diz que é fato e que é verdade. Eu posso não crer que os meus pais se perderam, que eles não foram para o céu, mas eu não posso provar isso. Eu aceito isso por fé e eu tenho a esperança de que eles tenham se arrependido e se convertido no último instante. Como não faz parte da minha alçada, como não faz parte do meu conhecimento, eu tenho essa esperança em fé. Assim como inúmeras outras pessoas que não são os meus pais também faleceram e eu tenho esperança que estão no céu. Que logicamente, quando eu olho para os textos, eu falo, essas pessoas não podem ter ido para o céu. Porque elas eram más? Não, porque elas rejeitaram o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Não aceitaram a graça de Deus. Tentaram salvar-se através das suas boas obras, das suas boas atitudes, das suas boas ações. Porém, qualquer pessoa pode fazer boas obras para a glória de si mesmo, mas somente os convertidos podem fazer boas obras para a glória de Deus. E somente essas boas obras têm algum valor, quando nós praticamos por obediência a Deus, e não para exaltação do nosso próprio ego, e não como um marketing pessoal para que os outros nos achem pessoas iluminadas, pessoas boas, pois bom é um só, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Isso é a verdade absoluta. E há verdades absolutas de fato, basta nós examinarmos os textos que nós as encontraremos. Então você tem que se decidir se você é um teísta, que você crê na revelação, não somente através da Bíblia, mas através dos profetas, através das revelações que nós encontramos na história.
se você é um deísta, se você acredita em Deus, mas não crê nas revelações, ou se você é um ateísta. Dessa sua escolha dependerá aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita. Que Deus te ilumine e te dê sabedoria para escolher bem. Amém.